uma advertência para você. A Bíblia diz que nós temos o menor membro do nosso corpo, a língua, mas que pode jogar todo ele para o inferno. Ali começou a fofoca, a mentira. Ele mentiu porque Abimeleque não havia consultado a Deus. Ali começou a fofoca quando ele entregou a Davi. Ele estava ali, ou seja, ele estava num lugar separado, ele estava num lugar santo. Ao invés de ele adorar a Deus, ele preferiu se envolver em coisas estranhas. Ele tinha tudo para adorar a Deus e sentir a presença de Deus ali naquele lugar. Então é diferente também dentro da igreja. Tem gente que tem tudo para sentir a presença de Deus. O fogo está caindo dentro da igreja, mas tem gente que está indiferente porque está pensando em tudo, menos em adorar o Senhor. Está pensando em tudo, menos em adorar o Senhor. Pensa na novela, pensa na próxima fofoca, na próxima intriga que vai fazer na semana que vem. Mas não pense em adorar o Senhor. Olha bem, hein, irmãos, presta atenção no que está acontecendo. Eu estou falando da Bíblia, não estou falando de mim, do que eu quero, está na Bíblia. E o que é pior, ele não guardou para ele, irmão Marcos. Irmão Antônio, ele não guardou para ele. Ele pegou aquela fofoca que ele inventou, aquela mentira que ele inventou, e ele acreditava que aquilo era verdade. Ou seja, irmãos, uma mentira contada muitas vezes continua sendo mentira. Existe um dito popular que uma mentira contada por várias vezes vira uma verdade. A mentira continua sendo mentira. Quantas famílias não estão se dissolvendo, e o que é pior, dentro da igreja, por causa de fofoca? Quantas pessoas não estão saindo da igreja? O que é pior? Por causa de fofoca, por causa de mentira. E nós estamos observando, olha lá, Mateus capítulo de número 18. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Presta bem atenção. O fato do Senhor dizer que nós devemos perdoar não significa dizer que nós temos que conviver. Estou errado? Será que eu estou errado? Cuidado com quem você deixa entrar dentro da tua casa. Existem pessoas que vão para dentro da tua casa e ficam fazendo fofoca, levando maldição para dentro da tua casa. Fecha a porta da tua casa, porque às vezes você está abrindo a porta para o demônio entrar. Doeg estava lá dentro da igreja, aonde os sacerdotes estavam sacrificando e adorando ao Senhor, e mesmo assim ele fez o que fez. Aí sabe o que foi que aconteceu? Ainda no capítulo de número 22, Saul disse assim: porventura, sabendo disso tudo, vocês aqui, meus soldados, poderiam por mim vingar-me, ou de acordo com a tradução, matar todos. Meu Deus. Saul estava sugerindo que aqueles homens deveriam ir para a cidade dos profetas e matar todos eles a fim de espada. Quando Saul sugeriu isso, os profetas, os soldados baixaram a cabeça. Meu Deus, aí é que eu fico emocionado, Marcos. Eram todos ímpios, mas conheciam o poder de Deus. Eles eram ímpios, mas conheciam o poder de Deus. A Bíblia diz que quando Saul perguntou quem é que poderia fazer, todos eles deram um passo para trás e abaixaram a cabeça, como ele dizia assim: Senhor, eu prefiro morrer pela sua mão do que cair na mão de Deus. Eu prefiro que o Senhor me mate na espada do que cair na mão de Deus. Mas o que é pior, tem gente que está dentro da igreja, conhece, já sentiu o poder de Deus, mas não tem medo da mão de Deus. Porque se recusa a mudar, irmão Jorge. Se recusa a mudar, continua vivendo da mesma forma. Enquanto isso, continua tendo gente morrendo por causa do menor membro do corpo, chamado língua. Vai anotando tudo que eu estou falando e estuda. Porque não é coisa da boca do pastor, é do coração, porque vem do Espírito Santo. Vai anotando os capítulos que eu estou falando e estuda em casa. A Bíblia diz que ninguém quis ir porque ficou com medo da mão de Deus, mas Doeg levantou a mão.
Doeg levantou a mão. Quem fez a fofoca foi o primeiro a se levantar. Doeg, por ser pastor, ele tinha o seu comunho ali, ele tinha aquelas pessoas em volta dele. A Bíblia diz que Doeg se levantou e partiu para cima de Abimeleque, matou todos os sacerdotes, a espada. A ordem era matar os sacerdotes, mas ele não se contentou. Ele matou os sacerdotes, foi para a cidade seguinte, matou as esposas e os filhos também. Não é diferente nos dias de hoje. Tem gente que não se cansa de botar língua igual uma peçonha para o lado de fora, de destilar o veneno. Só sossega quando uma família morre. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que não sossega. Se não consegue na tua casa, te manda mensagem. Repreende isso em nome de Jesus. Espalhar fofoca. Como é que dá o nome quando a pessoa está na internet? Como é que dá o nome quando a pessoa... Online. Fofoca online. Se não pode na tua casa, manda pela internet. Está aqui. A internet não, mas a fofoca sim. Ele matou todo mundo. Não estava muito satisfeito, matou as esposas e matou as crianças. Irmãos, presta bem atenção no que está acontecendo desde a leitura devocional até agora. Quando foi feita a leitura devocional, eu tinha acabado de chegar no portão. Então Deus está nesse negócio no carro. Meu Deus! Tem gente que se recusa a reconhecer o seu próprio pecado. E o que é pior, a igreja paga. Sabe por que a igreja paga? Porque vira Jonas. Jonas estava dentro do barco, mas Jonas estava completamente contrário à vontade de Deus. O barco ia afundando, os pobrezinhos dos marujos iam morrendo sem ter culpa nenhuma. Eu tenho um barco, e o meu barco está ancorado na rua Carlos Gentil Homem, número 191, São Mateus, São João de Meriti. O meu barco é a minha casa. Se eu não tiver conforme a palavra de Deus, o vento e a tempestade vai bater no meu barco. E se bater no meu barco, quem está dentro vai padecer também. Davi pecou. A Bíblia diz que todo dia pela manhã ele via um anjo estendido sobre o reinado e o povo perecendo por causa do pecado que ele cometeu. O meu barco está na rua Carlos Gentil Homem, número 191, São Mateus, São João de Meriti. Onde está o teu barco? Teu barco, teu barco, teu barco. O teu barco é a tua casa. Não deixe naufragar por sua culpa. Porque matou todo mundo. Enquanto não vê um morto, não sossega. Enquanto não vê uma família destruída, não sossega. Mas o fim vem. No final do capítulo de número 22, do primeiro livro de Samuel, a Bíblia vai dizer que depois de ter feito essa atrocidade toda, Doeg arrumou uma mulher. Doeg casou-se com uma feiticeira. Doeg casou-se com uma feiticeira. A Bíblia diz que Doeg, como um passe de mágica, contraiu lepra em Romanos. A Bíblia diz que o pecado de Doeg teve consequências, porque a lepra no passado, na época em questão, quem contraía lepra já sabia que estava contraindo porque a mão de Deus estava pesando, irmão Jorge. Então quem contraía lepra já era expurgado para Lodebar. É Lodebar o nome da cidade? Dos leprosos, sim ou não? Já era expurgado para Lodebar.
o lugar dos doentes, dos leprosos, porque não podia viver em convivência com a sociedade, porque a lepra, ela pegava nas pessoas. Ou seja, tem gente que está sendo arrancada do seu habitat natural por causa do seu próprio pecado. Pô, mas vem cá, por que isso está acontecendo aqui? Por que eu tenho que sair daqui? Por que eu tenho que fazer isso? Aí a Bíblia faz uma pergunta: do que se queixa um homem? Não, dos seus próprios Dos seus próprios pecados. A culpa está em Deus? Não. Não. Do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Existem situações em que nós estamos vivendo, em que Deus permitiu que nós vivêssemos, mas a culpa está inteiramente em nós. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, a Bíblia diz que Ele é misericordioso o suficiente para nos perdoar. Abro mais um parênteses, irmãos, cuidado com quem tu abre a porta da tua casa. Não deixe qualquer um entrar na tua casa, porque às vezes você pode estar abrindo a porta para o demônio entrar. Ele morreu leproso, ele não teve apoio, sabe por quê? Porque ele fez o que fez. E o camarada que deu poderes a ele, quando descobriu que ele estava com lepra, deu um chute nele. Quando todos nós aqui éramos leprosos, que para a sociedade não dava mais valor por nós não. Ninguém dava nada por nós não. Não, tem gente aqui que teve o privilégio de nascer num berço evangélico, né? Crescer no meu evangelho. Mas tem pessoas como eu, que não eram evangélicos, que veio do mundo para a igreja. Ou seja, eu tinha ali os carrapichos, não é isso? Sim ou não? Você também que não nasceu no berço evangélico, né? Tinha ali também sua lepra espiritual, né? Mas a Bíblia diz que Jesus, oh glória, Jesus, ele estava de braços abertos, prontinho para nos receber. Mas é necessário que nós venhamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque a única coisa, irmãos, que faz separação entre o homem e Deus é os pecados cometidos por nós. Existem vidas sendo tragadas e a gente não consegue ganhar, sabe por quê? Porque muitas das vezes o nosso testemunho não condiz com aquilo que nós falamos ou que nós pregamos. Antes de dar exemplo, eu preciso ser exemplo. Missionária, se eu passar na rua, a senhora vê, e a senhora falar com alguém do lado, olha, aquele ali é pastor Fabiano. A senhora vai me reconhecer, e o meu testemunho é quem vai dizer qual é o testemunho que a senhora vai dar. Ou seja, tem muita gente nos observando. A Bíblia diz que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. Nada passa desapercebido. Nada passa desapercebido. Nada passa desapercebido. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui. Não é só adultério que é passivo de disciplina, não, hein? Meu Deus. Tem gente que está achando que só quem adulterou é passivo de disciplina. Não. Quem causa contenda dentro da igreja e faz fofoca tem que ser disciplinado também. Eita. Porque é pecado. Para Deus é tudo a mesma coisa. Não tem pecadinho ou pecadão. Tudo é vaidade debaixo do sol. Se apegue com Jesus. Leia a palavra do Senhor. Tiago, capítulo de número 3. Deus te deu 2 ouvidos, 2 olhos, para você ouvir mais, mas guarda o que é bom, o que é ruim, joga fora. Deus te deu 2 olhos, para você ouvir mais, para você ver mais. Enxergue aquilo que vai edificar a sua vida com Cristo. Mas Deus te deu uma boca só, 2 ouvidos para você ouvir mais, 2 olhos para você enxergar mais e uma boca para você falar menos. Então feche a boca, trave a língua e se enquadre na palavra do Senhor, porque o barco está passando e quem não estiver desconforme
vai ficar no meio do mar. Amém, igreja? Uma salva de palmas para Jesus. Jesus te abençoe. Jesus te abençoe.